Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 1º de novembro de 2019, segundo vídeo para a gente poder tratar as principais notícias que ganharam ênfase no dia de hoje. Vamos tratar aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense. Vamos falar sobre as acusações graves que o Euriquinho fez em face do presidente Alexandre Campelo. E vamos falar aqui dessa concessão do Maracanã para Flamengo e Fluminense e mandar um recado para o governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Witzel. Vamos começar a falar de Vasco da Gama e Fluminense. Eu faço questão de falar Vasco da Gama e Fluminense porque o Fluminense não tem estádio, o Fluminense não tem casa, igual o Flamengo. No dia que o Flamengo e o Fluminense tiverem casa, aí é Fluminense e Vasco, Flamengo e Vasco. Enquanto não tiver, é Vasco e Fluminense e Vasco e Flamengo. Jogo este referente à 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será às 19 horas amanhã no Maracanã. E já deixo aqui o meu descontentamento com a diretoria do Fluminense, que de forma deprimente só colocou 1.500 ingressos à disposição do Vasco da Gama. Falar para a diretoria do Fluminense o seguinte: Maracanã não tem dono. O dono do Maracanã é o povo. Como é que vocês disponibilizam 1.500 ingressos para um estádio que é público, que foi construído com dinheiro também de vascaínos? Isso é inadmissível. E deixar claro aqui, o lado direito do Maracanã, por mais que tenha alguns vascaínos que não façam questão, eu faço questão sim, e todo vascaíno deveria fazer questão, porque é um direito adquirido do Vasco da Gama. O Vasco ganhou esse direito dentro de campo por ser o primeiro campeão estadual da era do Maracanã em 1950. Então esse direito ninguém pode tirar do Vasco. Dito isto, mando um recado aqui para o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Witzel. Além de ser X9, igual o presidente Bolsonaro falou, você é um fanfarrão. Você conceder uma concessão para Flamengo e Fluminense é imoralidade. No ano que o Flamengo assassinou os meninos do Ninho do Urubu, ganha de brinde a concessão do Maracanã. O Fluminense, que é um clube que não tem aonde cair morto, não cuida das laranjeiras, não cuida do seu próprio patrimônio, ganha esta concessão. Isso é a imoralidade das autoridades brasileiras. É a imoralidade do futebol. Clubes que não tem casa, não tem estádio para jogar, como o Flamengo, faz um investimento pesado em jogador e não se preocupa em ter o seu patrimônio, porque desde que Flamengo é Flamengo, desde que Fluminense é Fluminense, sempre mamaram nas custas do governo. E a maior prova disso é o fato do Flamengo ter sido bancado anos pelo governo federal ao ser patrocinado pela Petrobras. Isso é vergonhoso. Vergonhoso.
A nossa história é muito diferente, e deixar isso claro aqui, porque o Vasco da Gama, ele construiu o seu estádio com o seu suor, fruto do seu torcedor, que ficou pronto em 1 ano, e a gente fez em resposta histórica contra a luta ao racismo, ao preconceito do futebol brasileiro. Que esses times racistas, como o Fluminense, Pó de Arroz, que tem uma mancha incrível na história, usa patrimônio público que foi feito também pelas mãos de negros. Isso é ironia do futebol brasileiro. Vamos falar aqui do clássico em si. Clássico por consideração, porque Vasco e Fluminense já está sem graça, é o destino. O Fluminense só toma porrada do Vasco. Mas vamos lá. O Vasco treinou hoje no CT do Almirante. Vai contar aí com o retorno do Rossi e do Henrique. O Rossi desfalcou a equipe por ter sido suspenso. Levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Ceará. O Henrique retorna após desfalcar o Vasco em 2 partidas, devido a um edema no tornozelo. Para a entrada do Rossi, entrará o Raul, ou melhor, para a saída do Raul, entrará o Rossi, e para a saída do Ricardo Graça, entrará o Henrique. Fica o questionamento aqui ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Vai continuar com o Ribamar? Não seria melhor colocar o Felipe Ferreira? O Ribamar não tem mais condições de atuar com a camisa do Vasco da Gama. O Vasco fez um esforço grande para trazer esse atleta no último dia ao fechar a janela, junto ao CRB, e o Vasco não está aproveitando este atleta como deve. Tudo indica que o Luxemburgo vai colocar Fernando Miguel, Pikachu, Henriques, Castan, Henrique, Richard, Bruno Gomes e Guarim, Rossi, Marrone e Ribamar. Mas fica para reflexão aqui do Luxemburgo. Esse jogo será o jogo da vida do Fluminense, está aí na zona do rebaixamento, então o Vasco tem que se impor. O Vasco tem que vencer essa partida aí para somar logo 45 pontos e no mínimo brigar por uma vaga aí na Copa Sul-Americana, porque é obrigação. Instituição grandiosa como o Vasco da Gama tem que estar em competições internacionais. É isso que a gente espera do Vasco da Gama. É obrigação. Com relação às denúncias, fortes denúncias que o Euriquinho fez em face do presidente Alexandre Campelo. O Euriquinho fez uma denúncia grave falando que o Campelo mandou seguranças bater em conselheiros, chamou o Campelo de covarde, falou que o Campelo está comprando votos, usando dinheiro do clube para comprar votos no conselho, e falou que ele vai desmascarar e vai falar quem é o verdadeiro responsável pelo mensalão. Euriquinho, eu espero que você não use de bravata e desmascare. Não é porque eu estou do seu lado não, mas pro bem do Vasco da Gama, quem são esses safados, quem são esses pilantras? E se tem alguém, Euriquinho, que é contra você, que tem algo contra a sua pessoa, que possa provar contra você também, que deva fazer o mesmo. Porque o Vasco, ele tem que ficar limpo dessa sujeira que se encontra no clube. Essa sujeira que ganhou status alarmante no Vasco. Isso tem que acabar, isso tem que parar. O Vasco está sangrando, é por causa de vocês que não respeitam a instituição Vasco da Gama. Pior,
faltam com respeito com o torcedor do Vasco da Gama, que compra a causa e que não acreditam mais em dias melhores por causa de vocês que só brincam com a instituição Vasco da Gama. Então, meus amigos, essas eram as notícias que eu gostaria de trazer. Amanhã vamos gravar o pré-jogo, pós-jogo, referente a Vasco e Fluminense. E estamos juntos. Vasco neles. Valeu!